Oi, pessoal. Meu nome é Tainá Luiz de Maria. Sou historiadora formada pela UFRJ. Também sou mestranda do programa de pós-graduação em História Comparada, também da UFRJ. E lá eu desenvolvo pesquisas sobre fundamentalismo religioso cristão. Mas essa minha relação com o fundamentalismo vem de um pouquinho antes da minha monografia e também iniciação científica que eu fiz sobre um caso específico do fundamentalismo, que foi o julgamento do macaco ou The Monkey Trial. Então, Legal. desde então eu tenho feito aí algumas pesquisas sobre fundamentalismo. Hoje o meu tema de pesquisa é comparar o fundamentalismo dos Estados Unidos em 1925 com o do Brasil. Tainá, queria te perguntar inicialmente o que é o fundamentalismo religioso, assim, suas características básicas, e depois você pode emendar sobre como se formou esse fundamentalismo cristão, como que isso se desenvolveu aqui no Brasil, se quiser fazer esse paralelo com os Estados Unidos, show de bola também. Só para o pessoal se situar, né? O que é esse negócio de fundamentalismo religioso? Tudo bem. Fundamentalismo religioso nada mais é que um movimento de reação. Ele sempre vai reagir a alguma coisa que ele acredita estar ameaçando as suas verdades bíblicas, né? Eu, por exemplo, falo muito sobre o fundamentalismo religioso cristão, né? Então, é sempre o cristão que na verdade, um conservador que sai do seu ambiente privado e invade o espaço público, impondo aí suas verdades cristãs. Então, como é que se dá, às vezes, um fundamentalista? É só você ver, ou ver aí, por aí afora, assistindo algum jornal, ou ano que vem, nas eleições, algum político tentando se candidatar com argumentos religiosos. É porque ele sempre vai achar que na política, no campo político, é possível combater esse humanismo secular, né? As leis humanas contra as leis divinas. Então, o campo político é um momento ali que ele vê como uma batalha espiritual. E é interessante que quando a gente fala de fundamentalismo, muitas pessoas costumam relacioná-lo com o século XIX, né? Porque no século XIX nós temos ali, de fato, as primeiras reações fundamentalistas, né? Contra as ideias da modernidade. E o que foi essa modernidade? É aí que está o ponto-chave. Essa modernidade começa lá no século XVI. Durante o século XVI até o século XVIII, nós temos aí algumas rachaduras de um mundo religioso. Então, essas ideias modernas, originadas aí com as revoluções científicas e também com o iluminismo, com a ideia da razão, racharam esse mundo religioso que era até então a Idade Média. E também as descobertas dos novos continentes, as revoluções científicas que até então os cientistas que estavam ali eram cristãos, mas tinham um objetivo totalmente diferente do cientista hoje, mas ainda assim traziam verdades científicas. Então, a partir do século XVIII, nós temos a teoria do conhecimento. Mais especificamente, a partir da segunda metade do século XVIII, nós temos a teoria do conhecimento, dando voz aí num lugar que era da fé, de fato. Então, a partir do século XIX, nós temos as reações dos cristãos fundamentalistas que não aceitavam que a teoria do conhecimento se filtrasse nos seminários teológicos, refutando aí algumas verdades bíblicas. Então, é assim que se formou o fundamentalismo religioso cristão, né? É importante falar dessas primeiras reações no século XIX, com as encíclicas papais, especificamente a Proventíssimos Deus, de 1893, que critica a modernidade, que critica os historiadores, os filósofos e aqueles teólogos que davam ouvidos a essa teoria do conhecimento que estava se infiltrando ali na chamada teologia liberal. Então, é um momento que o cristão reage. Então, é sempre uma reação frente aí a alguma ideia moderna. E o que são essas ideias modernas, né? Liberdade, laicidade, teoria do conhecimento e a formação do indivíduo de escolher o que quer e o que não quer. Então, o fundamentalista sempre vai reagir a essa ideia. Isso me fez lembrar de um tema que às vezes eu abordo no meu canal, que é o negacionismo.
Então, a minha Exato. pergunta é, tem um link aí próximo entre o fundamentalismo e o negacionismo científico? Com certeza tem um nexo. Eu acho que eu não posso dizer que o negacionista só é formado por fundamentalistas, né? Não, Mas o não dá. fundamentalista, ele tem essa veia aí negacionista, porque na primeira fase do movimento fundamentalista, esse negacionismo foi muito forte mesmo. Eu até falava que esse movimento anti-vacina que a gente está vendo hoje, ele é muito parecido com o movimento anti-evolucionista do início do século XX, né? Que era negacionista, como você está falando. Muito parecido mesmo, porque no final do século XIX, início do XX, nós percebemos no sul dos Estados Unidos formando um movimento anti-evolucionista que tinha o objetivo de propor emendas políticas, né? Projetos de lei que proibissem o ensino da teoria de Darwin nas escolas públicas lá dos Estados Unidos. E foi aprovado em pelo menos 3 estados, mas foi mais rigoroso no estado do Tennessee. Foi um tema da minha monografia. Então, o negacionismo estava presente ali, com certeza. Sim. Hoje o cristão ele tenta um pouco tentar conciliar ciência e fé. Ele está mais ali como quem é cristão vai entender a referência, como um Tomé. Ele duvida, mas ele tenta conciliar um pouco as duas coisas, mas ele quer crer para ele quer ver para crer, né? Desculpa. Então, o fundamentalista hoje ele é negacionista, mas existem outros que não são negacionistas, porque ele tenta juntar uma coisa na outra. Mas esse negacionismo estava muito mais presente na primeira fase do movimento fundamentalista, que negava fortemente a teoria das espécies de Darwin. Esse lance da tentativa de conciliação é muito observável nos dias de hoje. Com a abundância de evidências que a gente tem de que as espécies evoluem, que não são estáticas desde a origem da vida, etc., confronta o criacionismo. E as pessoas talvez um pouco mais esclarecidas, tem até um estudo da psicologia mostrando que quanto mais uma pessoa entende a teoria da evolução, mais essa pessoa a aceita também. E isso inclui dados entre cristãos. Então, o cristão que compreende melhor a teoria da evolução tende a aceitá-la melhor também. Então, talvez parte desse negacionismo venha de um analfabetismo científico ou a falta de contato mesmo com essas teorias, uma vez até que elas, como você falou, né, como elas confrontam, como elas ameaçam esse sistema de crenças, talvez muitos desses cristãos sequer se deem o trabalho de estudar e compreender bem essas teorias para aceitar e fica nesse negacionismo roxo. Isso, né? eu acho, você está correto, eu compartilho da sua opinião, porque é uma falha educacional muito forte que a gente vive, né? Primeiro porque existe um distanciamento muito forte, além dos outros problemas educacionais da educação básica, mas existe também um distanciamento muito grande da academia com o ensino básico, né? Quando os cientistas produzem ciência, produzem conhecimento, mas ainda assim é muito distante daquela educação básica, né? E parece que isso tem mudado aí, e depois da pandemia, né? Teve um boom aí de pesquisadores e cientistas entrando nas redes sociais. Eu acho que você está antes da pandemia, né? Já estava fazendo esse trabalho de divulgação científica, mas é isso mesmo. É uma falha educacional muito forte. Muita gente desconhece, né, o que de fato é a teoria da evolução e o que a própria ciência diz sobre a criação do mundo, enfim. Além desse, digamos, aspecto do fundamentalismo, que é confrontar, ou que é reagir a esse conhecimento que confronta, que contesta o seu sistema de crenças, o que mais que a gente vê no dia a dia, Tainá? Sei lá, acho que você falou alguma coisa de liberdade mais cedo. Talvez a gente vê aí o casamento homoafetivo sendo legalizado, a homofobia que está por aí, tem estudos mostrando que pessoas mais envolvidas com o cristianismo tendem a ser mais homofóbicas. Isso também entra no que a gente chama aí de fundamentalismo? Com certeza. Está muito ligado ao fundamentalismo na política, né? Essa ideia de preservar a palavra cristã, a palavra bíblica, é fundamental para todo fundamentalista, principalmente para o evangélico protestante, que defende muitas vezes a inerrância bíblica, né?
Então, se ele defende a inerrância bíblica, ele quer defender em todas as áreas da sua vida, seja cultural, seja política, seja econômica. Então, há evidências, na verdade é um fato, na verdade, que do ensino do ensino homofóbico, do ensino racista, do ensino antifeminista nas igrejas, né? Eu venho de uma família cristã, então eu já passei por isso, então eu falo por experiência própria, em que na igreja você aprende a ser homofóbico, aprende a ser racista, aprende a ser uma pessoa machista também. E também aprende a ser anti-ciência, né? Então, o fundamentalismo de hoje, ele é um pouquinho diferente do fundamentalismo passado, né? Do início do século XX. Do início do século XX tinha um forte embate contra a ciência, porque a ciência ali tinha virado um sinônimo de tudo que era ruim no mundo. A partir da década de 40, especificamente a partir da Segunda Guerra Mundial, tudo vira sinônimo de comunismo. Então, é um momento também... então, é um momento que nos Estados Unidos, que tem aqui um impacto muito forte no Brasil, é um momento que a Suprema Corte Americana está revogando várias leis que eram consideradas preconceituosas. Por exemplo, estava revogando a lei de sodomia, que proibia a relação de pessoas homoafetivas. Também proibia leis que institucionalizavam o racismo, como o conjunto de leis Jim Crow. Então, os fundamentalistas veem na política uma batalha espiritual, que até então eles não viam. É claro que sempre existiram políticos cristãos, mas começam a ver a política como um problema quando outras pessoas que não são cristãs entram na política e começam a defender outros tipos de coisas. Ou quando é cristã e começa a defender ideias mais progressistas. Então, o que você disse está certo. Há um fundamentalismo muito forte aqui, no Brasil, pelo menos, mas também em todo o mundo. Há uma onda fundamentalista, ainda mais que, pelo menos, o movimento evangélico aqui do Brasil tem uma forte ligação com o movimento evangélico dos Estados Unidos, mas ainda assim há diferenças, né? Por exemplo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, uma ação fundamentalista tem sido a invasão de terreiros de candomblé e de umbanda, né? E é um racismo religioso muito forte. Então, isso tem sido aprendido por lideranças religiosas no interior das igrejas. Nos Estados Unidos, há um discurso muito forte contra a imigração. São cristãos contra a imigração, porque o imigrante, ao trazer a sua cultura e também trazer a sua religião, ele ameaça a vida social daquela comunidade e também daquela vida religiosa, né? Então, apesar dos Estados Unidos ter um impacto muito forte aqui no movimento evangélico, há algumas características que são um pouquinho diferentes, sabe? Porque o fundamentalismo, esse movimento fundamentalista, ele é camaleônico, né? Apesar dele sempre se opor a uma ideia moderna, seja liberdade, seja laicidade, ele é camaleônico, ele se adapta ao contexto sociopolítico da onde ele está. Então, apesar dele ser um pouquinho parecido com os Estados Unidos, ele tem algumas distinções. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, como eu disse, há uma invasão muito forte às casas de umbanda e de candomblé, enquanto nos Estados Unidos ou em outros estados brasileiros não tem sido essa manifestação fundamentalista. É isso. Então tem algumas coisas, algumas particularidades dependendo do contexto cultural. Eu estou com uma dúvida, eu não sei se isso entra no escopo das suas pesquisas ou se é uma coisa mais da psicologia. Porque nem todo religioso é tão fundamentalista, né? Não vai ter esse confronto assim tão direto com outras crenças, com outras pessoas que pensam diferente ou com a própria ciência. Você sabe, Tainá, se existem algumas características, eu não sei se da própria religião, do líder religioso, ou até mesmo características da pessoa, de personalidade, que podem aumentar a chance de esse envolvimento religioso se configurar num fanatismo, num fundamentalismo? As pessoas podem ser cristãs, né? Existem vários tipos de cristãos pelo mundo, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, mas eu consigo determinar assim, uns 3 grandes grupos, né? O progressista / liberal, que está em diálogo com a cultura, que é a favor de outros direitos e a favor do diferente existir.
que é a favor também da laicidade. Existe o conservador, o cristão conservador, que não abre mão das suas verdades bíblicas, mas ele se restringe, se limita ao ambiente privado, ele não invade a política, ele não invade casas de terreiro. E também existe o fundamentalista, né? O fundamentalista, antes de tudo, ele é um conservador. E o conservador, ele tem sempre medo do futuro. Ele acha que o futuro ele vai ameaçar suas verdades cristãs. É sempre a ideia de que o ontem foi melhor que hoje e o hoje vai ser melhor que amanhã. A diferença do fundamentalista para o conservador é que o fundamentalista ele sai do ambiente privado, né? Porque esse medo do futuro é tão grande e a ideia de estar vivendo numa batalha espiritual é tão grande e de que o fim do mundo está próximo. Então, isso motiva um conservador a sair do ambiente privado. Então, se você me pergunta se há alguma coisa que faz com que uma pessoa seja fundamentalista, é esse medo. É esse medo medo do futuro, medo do que as ideias modernas vão trazer e uma paixão muito grande, um fanatismo muito grande de preservar o que a Bíblia está dizendo, né? É basicamente isso. E existe também o fanatismo, o fanático. Eu gosto de diferenciá-lo do fundamentalista. Ah, legal. Qual que é a diferença? O fundamentalista, ele é político, ele invade casas legislativas, ele invade a Câmara, ele invade o Congresso com ideias religiosas, sabe? E também acaba financiando e acaba motivando ataques de ódio, de violência contra terreiros de Umbanda, Candomblé e também outras religiões. O fanático não aceita o jogo político. Ele não quer saber, ele não acredita na democracia, ele não acredita em nada. Ele já parte para o enfrentamento, né? Eu gosto de distinguir aí o fanático que seria um terrorista, talvez, que não se candidata como político, porque ele não acredita mesmo que a política vai resolver alguma coisa, ele não acredita mais na bancada evangélica, ele não acredita na bancada da Bíblia, ele já parte para o enfrentamento, que é uma anulação direta do próximo. O que a gente está vendo lá no Afeganistão talvez capte um pouco disso que você está falando, né? Isso mesmo. O interessante é que o fundamentalismo, ele, depois de 2001, ele começou a ser associado ao mundo islâmico, né? Porque quem cria essa ideia fundamentalista e o próprio nome fundamentalista é o movimento evangélico dos Estados Unidos, né? No início do século XX. Eles se autoafirmavam, se autodenominavam fundamentalistas. Então, depois de 2001, do ataque do 11 de setembro às Torres Gêmeas, o fundamentalismo é sempre associado ao outro, é sempre associado ao Oriente, sempre associado ao mundo islâmico, né? Mas você está correto, lá eles são fundamentalistas porque ameaçaram o poder legislativo e deixaram de lado, na verdade não deixaram de lado, né? Excluíram totalmente a existência do outro. Eu estava vendo outro dia, estava aqui comemorando pela coragem que algumas mulheres tiveram de sair às ruas e para protestar contra aquele Estado fundamentalista que estava sendo instaurado. Mas aquele problema ali, o problema que está ali instaurado, ele é muito complicado, ele é muito complexo, né? Existe uma ideia americana, existe também a ideia de que a gente vê o Oriente sempre como fundamentalista. Então, vamos ver como vai ser o próximo capítulo dessa discussão. E aqui no Brasil, Tainá, quando a gente pensa na política, por exemplo, como que o fundamentalismo entra e influencia? Acho que você falou um pouquinho sobre isso no início da live, mas acho que pode ser legal explorar um pouco mais, né? Então, quando o político chega com um discurso religioso, isso já caracteriza uma espécie de fundamentalismo para poder angariar votos ali e tudo. Isso, então, mas não quer dizer que o fundamentalista seja só o político, né? Fundamentalista também é aquele que vota no político, que usa argumentos religiosos para se eleger, né? E também líderes religiosos que estão ligados com esses políticos. Então, aqui no Brasil é interessante que quando está sendo formado esse esse movimento fundamentalista no início do século XX, o fundamentalismo que está aqui, que é o católico, ele é muito diferente do fundamentalista evangélico, né? Porque nesse período, o evangélico, ele se atentava muito contra a ciência.
E por incrível que pareça, aqui no Brasil, no início do século XX, assim que a República se instaurou, o fundamentalista católico ele se atentava contra a laicidade, porque já vinha a República tinha instaurado o Estado laico, então as relações com a Igreja tinham acabado. Então a Igreja Católica perde poder na educação, perde poder na política, perde poder na economia e outros campos que tinham aqui no Brasil. Então, enquanto o fundamentalista evangélico lá nos Estados Unidos estava se atentando contra a ciência, aqui no Brasil o católico se atentava contra a laicidade, beleza? E outra coisa, hoje a gente não sabe determinar muito bem quem é católico e quem é evangélico, né? Todo mundo está no mesmo barco ali na bancada da Bíblia. Ou hoje o evangélico dá a mão para um católico na defesa da Bíblia, né? Depois eles vão se entender entre eles, mas quando é defesa de Bíblia, eles dão as mãos. Isso há um tempo atrás, isso era muito raro, né? Mas o católico dá a mão para o protestante, que dá a mão para o evangélico, que dá a mão para o pentecostal, todo mundo se une numa causa só, que é defender a Bíblia. Essa defesa da Bíblia é muito forte e ela nunca vai sair de moda, né? Porque o cristão, o fundamentalista aqui no Brasil, ele sempre vê como uma batalha espiritual mesmo. Ele leva muito a sério isso por conta de uma desinformação, por uma ignorância também, por uma falha educacional, como você disse inicialmente. Então, isso acarreta também esses políticos se reelegerem sempre impondo algumas medidas que não são democráticas, né? Então, o que nós vimos no ano passado não, nas últimas eleições, foi uma coisa muito, assim, apesar de democrático, foi uma coisa muito preocupante, porque muitos políticos se reelegeram com argumentos religiosos, né? E é sempre preciso torcer para que essas instituições democráticas façam o seu trabalho fiscalizando esses políticos religiosos. E com a pandemia, esse discurso da defesa da Bíblia, da defesa da palavra de Deus, aumentou muito, né? Muitos líderes religiosos foram e ainda são anti-ciência. Isso acabou acarretando aí muito descuido e também muitas mortes, né? Então, se você me pergunta como está sendo o fundamentalismo religioso no Brasil, está sendo preocupante como em qualquer outro lugar, porque o fundamentalismo ele sempre vai em oposição ao que a ciência diz, e pelo menos o que a ciência tem dito hoje é a preservação da vida, né? E o fundamentalismo tá complicado, tá difícil competir às vezes, porque muitas vezes não é o cientista que está numa comunidade cristã, é o próprio pastor, é a própria liderança religiosa que acaba passando ali o conhecimento. Então, tá complicado e só tem motivado aí esse movimento anti-vacina que está acontecendo pelo mundo inteiro. Eu entrevistei o Gilberto Nascimento há uns meses, que escreveu o livro O Reino, que é sobre a Igreja Universal e Edir Macedo. Cara, se não leu, leia depois, porque é muita treta envolvendo política, como que ele vai colocando seus tentáculos ali no Congresso, se aproximando dos tubarões que tem lá dentro e também levando os seus pastores mais renomados, mais influentes, para dentro da política também. Então... Sabe o que é? É que é interessante que muita gente acha, e isso eu tenho aprendido com o meu orientador, o Daniel Brasil Juste. Se ele tiver aí, um abraço, Daniel. E também tenho aprendido no meu mestrado, que religião ela nunca é neutra, né? Nunca é uma coisa pura. Muita gente acha que a economia impacta a religião e acaba tirando a religião do seu caminho. Então, muita gente acha que a política acaba interferindo na religião e manchando a religião. Eu falo, gente, como assim? A religião é política, a religião é economia também, tem seus fatores econômicos. Então, não tem essa de uma religião pura, entende? O fundamentalismo, ele é camaleônico, ele consegue fazer um diálogo ali com a política e também
com a economia, tem um fator econômico muito grande, o fundamentalismo. A segunda fase do fundamentalismo, com os chamados televangelistas, é o momento que muitos pregadores, grandes pregadores como o Billy Graham, eles invadem a TV e fazem ali programas evangelísticos, programas missionários. E caramba, quando você olha os documentos, quando você lê alguns textos, há um faturamento muito grande, de milhões, sabe? Então o fundamentalismo também se preocupa com algo financeiro e também com algo político. É engraçado, eu estava vendo... Na verdade, eu ajudei ele a fazer, o André Chivitarese, a fazer uma publicação sobre como o fundamentalismo se infiltra na política, né? Ou como ele é político também. Que era o Edir Macedo, com o Lula, com a Dilma, com o Temer e com o Bolsonaro. O Edir Macedo dando a bênção a esses presidentes. E é engraçado que hoje o Edir Macedo ele reclama do PT, mas caramba, ele se uniu ao PT por 20 anos e todo mundo esquece. Todo mundo entende? Então é complicado. É complicado. É muito por conveniência, né? Aquele que está no poder, pura. eu vou me agarrar ali para poder coletar alguns benefícios disso. Tainá, eu tinha mais uma pergunta para você, que é sobre os riscos do fundamentalismo. Eu acho que você já deu uma pincelada boa em alguns problemas, mas se tiver mais alguma coisa além do que você mencionou para acrescentar sobre possíveis riscos à sociedade ou a indivíduos específicos mesmo que se tornam fundamentalistas, tem alguma coisa a mais? Eu acho que você Não, tem destrinchou. alguma coisa a mais. Eu queria reforçar que o fundamentalismo ele é antidemocrático, apesar dele usar da democracia. Ele joga o jogo democrático, o jogo político, mas quando ele chega num papel de destaque no Congresso, em assembleias legislativas, ele impõe medidas antidemocráticas, né? E, então, isso é perigoso para todo mundo. Além de motivar também um discurso de ódio, um discurso violento contra o diferente. Na verdade, ninguém sabe quem é o diferente, né? Tem sempre um petit comité ali, uma elite religiosa que determina quem é o diferente. E também, o que eu não falei ainda, eu acho, é que o fundamentalismo hoje, ele, apesar de ter um pequeno embate com a ciência, pequeno, né, entre aspas, ele tenta um respaldo científico, né? Ele consegue determinar o que é uma ciência verdadeira e uma ciência falsa. E essa ciência verdadeira é aquela que respalda os textos bíblicos. O que é uma pura ironia e é muito perigoso isso, porque todas as religiões hoje, elas buscam um respaldo científico. Isso é muito perigoso. É perigoso demais, porque é uma tentativa de se tornar novamente um discurso oficial, beleza? E também há uma tentativa de deixar de ser uma religião e se tornar uma ciência, se mostrando ali diferente de outras religiões. Então, se hoje eu falo que o cristianismo ele tem respaldo científico, como é que eu vou tratar as outras religiões? As outras religiões não são de verdade? Sabe? Isso é perigoso. Isso é também uma discriminação com outras religiões, né? Então, essa tentativa, isso para qualquer religião, beleza? Essa tentativa de querer um respaldo científico é perigoso, é querer ter novamente um discurso oficial, sabe? Então, é basicamente isso. Curioso que tem religião como o espiritismo que, além de tentar buscar a ciência para apontar, olha só, a gente tem razão sobre isso aqui, tipo lá no DSM ou lá na Classificação Internacional de Doenças, existe o transe mediúnico, então a ciência legitimou que existe o contato. Então, distorcem tudo, exageram. Distorcem demais. Mais do que isso, se proclamam, né, ciência. O espiritismo é uma ciência. Não sei se você já ouviu isso por aí. Caramba, eu já ouvi. Isso é tão perigoso, tão perigoso. Olha, eu participei de um papo de fé, de uma faculdade de teologia para falar de fundamentalismo. E eu lá defendi que não existe, nunca vai existir um respaldo científico para qualquer religião, nem para o cristianismo. E o cara que estava lá dirigindo a mesa, organizando a mesa, ele falou, não, existe sim um respaldo científico. Eu indico até ler tal livro, tal. Eu falei, você só esqueceu de combinar isso com o espiritismo, né? Porque o espiritismo também acha que a ciência respalda a sua religião.
E o espiritismo, ele nasce exatamente nesse período em que a ciência está surgindo e a religião está resistindo. Então, nada é melhor que uma religião que une as duas coisas, né? Eu tenho algumas críticas ao espiritismo. Vale lembrar que, após a República aqui no Brasil, há um registro vasculhando a hemeroteca digital. A hemeroteca digital é o parque de diversão dos historiadores, né? Todos os jornais do Brasil, ou a maioria, estão ali, então é possível acessar qualquer, sei lá, o jornal de 1925. Você pode ir lá acessar o jornal de 1925. E foi possível achar uma tentativa de um grupo espírita de querer o ensino espírita dentro do ensino público brasileiro, sabe? Então, quem é o fundamentalista aí, sabe? Então, eu não gosto muito quando o espiritismo, ou os líderes do espiritismo falam que são diferentões, ou que são modernos, ou que sabem diferenciar uma coisa da outra, porque a experiência histórica diz outra coisa, né? É importante falar aí de algumas manifestações racistas do próprio espiritismo durante o século XIX. Sim. Pois é, então assim, quem é o fundamentalista, sabe? Enfim, mas o meu papo é fundamentalismo religioso cristão, então eu vou meter aí. Mas é legal você apontar isso, porque quebra essa ideia de que o fundamentalista é só o cristão, ou é só o muçulmano, só quem está lá longe, né, que faz algumas coisas aí terríveis contra a sociedade. Até porque o cristianismo já fez coisas terríveis contra a sociedade. Terríveis. E cristãos continuam fazendo coisas terríveis, né? É incrível. Mas eu acho que o fundamentalismo ele está em todas as religiões porque a modernidade acaba afetando todas as religiões, né? Eu acho que eu não acho, né? Eu tenho certeza. O André Chevitarese, ele fala, né, que toda experiência religiosa se torna arcaizante perto da teoria do conhecimento ou perto dos avanços científicos. Então, há esse fundamentalismo, há essa defesa da sua religião em todas as religiões, sabe? Então, no espiritismo, no judaísmo, no cristianismo, no candomblé, na umbanda, em qualquer religião há esse fundamentalismo, porque a modernidade, ela ataca todos. Ataca não, né? Acaba impactando. Embora, então, o fundamentalismo seja uma ameaça à democracia, nesse sentido de ele se apresentar em várias religiões, ele acaba sendo democrático, né? Enfim, isso me permite a brincadeira. Pois é, ele é irônico, né? E meio que hipócrita, assim, né? Entre aspas, porque ele joga o jogo político, ele joga o jogo democrático. A máxima do fundamentalismo, eu falo que é uma teocracia, e muita gente não percebe isso, né? Quando é um fundamentalista, ele está ali defendendo a Bíblia, ele está defendendo a anulação do outro, ele não percebe, muitas vezes, que a máxima do fundamentalismo é uma teocracia. E aquela democracia que ele está acostumado a viver vai acabar se ele continuar defendendo aquelas ideias. E é por isso que eu gosto de diferenciar o fanático do fundamentalismo, porque o fanático não topa essa hipocrisia de jogar o jogo político, o jogo democrático, né? Mas o fundamentalista joga. E por isso é perigoso. Por isso é perigoso. Tainá, beijão, até a próxima então. Beijão, pessoal que Daniel. assistiu. Tchau, tchau. Valeu demais. Tchau, tchau.